Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras presentes na noite de hoje, quero também saudar todos que estão aqui na Câmara de Vereadores de Arco Verde presencialmente, presentes nessa sessão, agradecer a cada um que veio, saudar aí alguns amigos, Dinha, Chico e meu amigo Arlindo, que veio hoje participar da sessão também. Em nome de vocês, saudar a todos que estão aqui presentes. Também saudar quem está nos ouvindo através das redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube da Câmara de Vereadores de Arco Verde. Sejam todos bem-vindos e eu já desejo a cada um uma boa sessão. Eu tenho alguns requerimentos a apresentar na noite de hoje, senhores vereadores. O primeiro requerimento é uma moção de profundo pesar aos familiares da senhora Rosângela Siqueira, irmã do nosso amigo Rivaldo, inclusive articulador lá da paróquia do São Geraldo, pelo seu falecimento. Que a moção seja encaminhada aos seus pais enlutados, nosso amigo Heleno Veloso, Rosilene dos Santos Siqueira. Heleno é conhecido como Heleno do Secora lá. Heleno, de onde era feito inicialmente todas as caminhadas do forró, lá do restaurante de Heleno. E também a moção seja ao seu esposo enlutado, Jean Leonardo da Silva, conhecido como Jean do Queijo, pessoa também bastante conhecida aqui em Arco Verde. Rosângela estava como servidora do Tribunal de Justiça de Pernambuco, havia sido policial militar, como é chamado na tropa, FEM, não é isso, Brito? E também já tinha ocupado outras funções, outros cargos, e prematuramente acabou nos deixando aqui. Em decorrência, um pós-parto, e aí houve uma complicação, e houve uma hemorragia, e a família deu toda a assistência aí a Rosângela, Jean, os pais, os irmãos. Todos foram muito presentes aí no acompanhamento dos 33 dias de calvário que essa família passou. E aí, dentro do sofrimento todo que ela teve, e a gravidade do problema, ela acabou vindo a falecer. E Rosângela era uma pessoa muito querida, no meio em que trabalhava, no meio em que estava, e o seu sepultamento foram muitas homenagens. O pessoal da turma da Polícia Militar esteve lá presente com ela, colegas de turma, colegas de trabalho onde ela teve, em Bimirim, por exemplo, veio o pessoal do fórum lá, de Bimirim. Foi uma perca muito grande para todos que conhecem Rosângela, como eu conhecia, inclusive. O trabalho diário lá no fórum. E nós sentimos muito essa perda. O filho está bem, um rapaz, e com certeza será criado com todo o carinho aí dos avós, do pai, de toda a família. Mas ela nos deixou aí prematuramente. Fica a nossa moção de pesar pelo falecimento da nossa amiga Rosângela. Jamais vou esquecer dos seus atendimentos lá no fórum, lá na vara criminal de forma específica. E uma pessoa muito jovem, mas os planos de Deus são os planos de Deus. Com certeza há uma missão muito grande para ela, para ser chamada assim prematuramente. Cumpriu sua missão aqui na terra, são 2 filhos, deixou 2 filhos aí, um nome muito honrado. A outra moção é uma moção de aplausos, senhores vereadores, ao senhor Arijaldo José de Carvalho, pelo 13º aniversário de circulação da revista Movimento. Essa revista Movimento é uma revista que aborda muitos assuntos, muitos temas, traz muito noticiário importante. E eu acompanho a publicação da revista Movimento, e eu quero, na noite de hoje, esse Poder Legislativo fazer uma justa homenagem ao conhecido Ari, como nós intimamente o chamamos, Arijaldo José de Carvalho, esse grande jornalista que tem um trabalho espetacular em todo o estado de Pernambuco. Eram esses 2 requerimentos, senhor presidente. Quero, num tempo que me resta, também me solidarizar com todas as vítimas lá do terremoto. A cada dia que a gente assiste o noticiário, a gente fica cada vez mais triste. Já ultrapassa a população de muitas cidades. 35 mil, toda hora que o jornal vem, eu vi com 18, vi com 20, 25, 34, 32, 35 agora, 37, e a cada dia que passa, esse número vai aumentando. Ainda, por incrível que pareça, ainda estão encontrando pessoas com vida depois desses dias todos nos escombros, sem comer e sem beber, mas muito debilitadas.
Quando a gente assiste aquela reportagem daqueles recém-nascidos sendo resgatados, eu via hoje de 1h da tarde no jornal, de manhã, aliás, enquanto eu tomava café, o resgate de um bebê recém-nascido em que sua irmã mais velha deitou sobre ele. Aí a irmã morreu e esse bebê foi resgatado com vida. Então, esse sentimento aí que nos deixa solidário a todas essas famílias, a todas essas vidas. Apesar de estrangeiros, são vidas, são seres humanos. E nós ficamos muito tristes com isso. Esse terremoto aí, a gente por vezes imagina que tem algum problema. O problema tem esse povo lá. O problema tem esse povo lá. O povo tudo no meio da rua, acendendo ali algum fogo para poder esquentar. Pessoas que tinham suas casas, que tinham sua vida, seus carros. Isso se acabou numa hora só. Puf, acabou. Quem tinha casa, quem tinha carro, quem tinha família, que acabaram perdendo tudo. Perderam-se os bens, que é o que menos importa. E o que mais importante são crianças que estão sendo resgatadas, mas que a família está toda debaixo dos escombros. Então, vai ser necessário muitas adoções, vai ser necessário muita solidariedade daqui para frente, porque são crianças que perderam o pai, a mãe, os irmãos, os avós, perderam todos. E essa pessoa precisa de um acolhimento, precisa de uma família. E o bonito que a gente encontra, Vossas Excelências e população de Arco Verde aqui presente, são os gestos de solidariedade do mundo todo. O Brasil encaminhando voluntários, os outros países encaminhando voluntários, profissionais que estão indo para lá gratuitamente para poder ajudar aquelas famílias que estão ainda soterradas, outras aí lutando pela vida. Eu quero deixar a minha solidariedade a todas aquelas famílias, a todo aquele povo vítima daquele acidente natural que foi o terremoto, e que a gente possa, nas nossas orações à noite, orar por essas famílias, por essas pessoas, porque toda oração é importante, mas ela é muito mais importante quando você ora, não é direcionado a A, B ou C, é direcionado a essas vítimas para gente anônimas, pessoas existentes para um país, mas que nós possamos, na noite de hoje, a partir desse momento, fazer essa corrente, inclusive solidariedade, por todas aquelas famílias que sofrem muito enquanto nós estamos aqui. Muitas pessoas ainda brigam para viver lá, para serem localizadas, e que Deus possa dar força a esses grupos de voluntários que estão lá nesse momento tentando justamente salvar vidas e tentando descobrir aí esses montes de metralha e de prédio que desabou e de tudo aí. E a cada dia esse número de vítimas tem aumentado cada vez mais. Daqui a pouco chega quase a uma população de Arco Verde, porque o número de pessoas é muito grande. Porque tem muita coisa foi feita, mas muito mais há para ser feito naquele trabalho. Eu queria só finalizar, senhores vereadores, população aqui presente, justamente abordando um assunto que foi o final da sessão passada, onde nos 5 minutos do governo eu entreguei a liderança do governo na reunião da Câmara anterior. E aí muita gente me perguntou, mas você não botou, não avisou que ia sair? Você não botou nas suas redes sociais? Você não comunicou? Não. Porque o propósito nosso não era criar factoide nem chamar atenção. Era uma decisão que a gente vinha amadurecendo há um tempo, desde as mudanças que ocorreram aí no mês de dezembro, como eu comuniquei rapidamente aqui. Pessoas nossas foram afastadas e o meu gesto é de solidariedade a essas pessoas. Não são espaços particulares. Eu fui entrevistado, inclusive, por um jornalista, e o jornalista perguntava, você saiu por conta de 10 empregos? Eu disse a ele, não, eu saí por conta de dar satisfação, de você ter uma resposta, de você ter um respeito pelas pessoas. Eu saí em solidariedade a essas pessoas. Eu só esqueci de dizer a esse jornalista, ali não tinha nenhuma esposa minha, nenhum filho, nenhum parente meu. O meu gesto de solidariedade é aquelas pessoas que trabalhavam na gestão, que foram afastadas de suas funções, sem nenhuma satisfação, sem nenhum aviso, sem nenhuma, para mim, nenhuma justificativa.
Então, esses foram os motivos, não são outros, são esses os motivos que me levaram a entregar a liderança do governo, e aí durante a semana foi uma especulação com relação a esse fato, né? Em 3 minutos eu acabei comunicando essa decisão minha no final da sessão anterior, de fato, tomando todos de surpresa, porque o objetivo nosso não era, no começo da sessão, dizer, olha, no final da sessão vou entregar a liderança do governo. Não, era uma decisão tomada, irrevogável. Eu não voltava atrás dessa decisão, só comuniquei aos vereadores da bancada que não foram tomados de surpresa. E os que eu pude conversar, comuniquei que estavam presentes na sessão, disse, hoje eu estou entregando a liderança do governo. Uma coisa que a gente já tinha, inclusive, conversado anteriormente, em outros momentos. Então, eu quero comunicar que a minha decisão é em solidariedade a todas essas pessoas. E nenhuma delas tem nenhum parente meu, quero que deixe claro disso. Mas a Socorro Lima, liderança lá da Cidade Jardim, amiga, uma pessoa que estava na função de monitora e que precisa muito, praticamente sobrevive dessa renda que tinha. Também a outra pessoa, Daniel, que também era monitor e fazia um trabalho, uma linha de Pedra de Fogo, Arco Verde. Também a monitora Michele, que também foi juntamente com essas pessoas afastadas. Também em solidariedade a Nailda, que prestava um trabalho importante, inclusive para a zona rural. A Gilbertinho, que foi uma pessoa que também foi afastada. A minha amiga Edilene, lá da Cidade Jardim, uma liderança importante, uma mãe com, eu digo trilhões de filhos, né, que também se mantinha dessa renda, que também precisava disso, mas também minha solidariedade é a Rayane Souza, também foi afastada da saúde. Cláudio também foi afastado, Caroline. E na última segunda-feira, como eu comuniquei, mais um afastamento que foi de um rapaz, Jean, que também fazia um trabalho importante na zona rural. Então, a minha decisão é em solidariedade a essas pessoas. Eu sempre costumo dizer com quem eu trabalho, que eu digo, mexa muitas vezes comigo, mas não mexa com os meus, porque eu tomo as dores. Tem gente aqui que me conhece, mesmo não comungando politicamente hoje comigo, mas sabe que eu tomo as dores. Porque, para mim, como político, a pior coisa que tem chama-se a ingratidão. E essas pessoas, eu sou grato a elas, porque foram pessoas que vieram para a campanha do prefeito Wellington, trabalharam sem nada receber, trabalharam durante o início da gestão, que tivemos muita dificuldade, foram muitas brigas jurídicas, foi muito perrengue nos grupos aí de redes sociais, de WhatsApp e de tudo, e essas pessoas estavam ali defendendo, estavam ali ao lado do grupo. Veio a campanha de deputado, essas pessoas também estiveram firmes politicamente. São indicações políticas. Essas são políticas. E aí, nós que indicamos, eu acho que merecemos, no mínimo, a satisfação. Eu acho que esse é o sentimento de cada vereador, que indica uma pessoa, se ela for afastada politicamente, tem que haver uma satisfação. Olha, eu vou afastar por isso, não pode, não está podendo, é proibido, infringir a lei. Coisa nesse sentido. São indicações políticas de quem trabalhou na campanha e de quem ganhou a eleição. Isso é mais do que natural que isso aconteça. Porque se Zeca tem sido prefeito de Arco Verde, era muito natural que saísse 100% que estava na prefeitura. E era gente que precisava, era gente que só tinha aquele emprego também, mas é uma indicação política. Ou não é, ou não seria. O Zeca ia deixar todo mundo que estava lá do outro governo. Não iria. São cargos políticos que são ocupados, não é só aqui em Arco Verde, não. Isso é em Caruaru, é em Recife, é em Petrolina, é em São Paulo, Rio de Janeiro, em todo o Brasil. Quem ganha a eleição, ganha os espaços. Então, esses espaços, no meu entendimento, devem ser priorizados para aquelas pessoas que trabalharam em prol daquilo. Aquelas pessoas que foram para o sol quente, aquelas pessoas que foram para a rua, aquelas pessoas que estavam nos eventos ali defendendo os nomes que foram colocados, fosse o meu, fosse o de qualquer vereador, porque são lideranças ligadas a vereadores. Então, são cargos políticos, de indicação política, que é quem fez jus a isso. E aí, para a gente, é muito difícil, presidente e senhores vereadores, quando uma liderança nossa nos interpela e diz, vereador, eu trabalhei tanto para o Wellington,
e para o senhor se eleger, e eu não consegui meu emprego, eu fui demitido. Fulano de tal que trabalhou contra, que foi adversário, que esculhambou nas ruas, está lá com o emprego, muito bem, obrigado. Então, politicamente não é fácil, os senhores vereadores sabem do que eu estou me dizendo. Né? Pessoas que trabalharam na campanha que estão sem espaço. Aí pessoas que trabalharam contra adversários políticos, e aí é indicação política. Quem não quiser passar por esse critério é muito simples, doutor Rivaldo. Concurso ou seleção. Prepara-se, faz um concurso, faz uma seleção. Não vai ter essa dificuldade política. Mas, politicamente, essas indicações passam por vereadores. Isso é natural que cada um tenha os seus espaços e que a gente possa, de forma honesta, defender aquilo que a gente prega. Eu prego isso aqui na tribuna, eu prego isso fora da tribuna, eu prego isso em qualquer lugar. Então eu quero agradecer a atenção de todos, quero comunicar... Luciano, você vai precisar de mais algum tempo ou cedo para o senhor? Talvez 5 minutos, João, já ajudaria só para a gente concluir um raciocínio. Eu agradeço a Vossa Excelência. Então quero só deixar claro, na noite de hoje, que para mim, essa é a minha posição. Comuniquei ao governo, às pessoas ligadas ao prefeito, da entrega da nossa liderança após o fato. Eu não mandei recado para o governo de manhã ou um dia antes, ou fazendo barganha, que ia deixar a liderança do governo, não, era uma decisão minha tomada. Quem me conhece, eu sou homem de posição. Eu era líder do governo de Madalena nessa Casa Legislativa, quando 10 pessoas minhas 12 foram demitidas do governo assim, de uma canetada só. Puf! Tem a sessão da Câmara, segunda noite, e aí eu fui chamado ao Palácio Municipal pela prefeita, então prefeita Madalena e Andréia, e nós tivemos uma reunião. E elas disseram que as pessoas estavam sendo afastadas por dificuldade. Eu digo, quer dizer que a dificuldade é só sobre os meus? Eu tinha 12, saiu os 12. Canetada só, pá! Eu fui muito claro com elas, e ali também, repito, não tinha nenhum emprego de parente meu, nada. Eram pessoas que... Eu sou fiel aos meus, que trabalharam na campanha, que se dedicaram, que foram para a rua, que compram briga, que dão sangue. Eu sempre comento muito com o presidente. A gente tem uma característica de ter grupos. Eu tenho um grupo, tenho os meus, eu tenho muito carinho por eles, aqueles que se dedicam muito a mim. E quando isso aconteceu com Madalena, e um deles, o Zezinho está aqui, inclusive, nós fizemos uma reunião naquela ocasião. A prefeita Madalena tirou os 12. Passei pela prefeitura e disse a ela, estou indo para a Câmara. Se minhas pessoas voltarem para o governo, eu continuo no governo. Se minhas pessoas não voltarem para o governo, eu estou saindo do governo, não entregando a liderança. Eu estou rompendo com o governo. E vocês podem ficar à vontade para fazer o que quiserem. Peguei meu salário de vereador, e Zezinho sabe disso, e dividi com as 12 pessoas. Meu salário é de vocês. Vocês não vão passar dificuldade nem necessidade. E dei meu salário de vereador a essas pessoas que foram exoneradas e fomos para a oposição. E fiz oposição ao governo de Madalena aqui durante um período sozinho. Era o único vereador de oposição contra 9 vereadores de governo. Mas porque eu queria dar uma demonstração de solidariedade a essas pessoas. Sabem por quê? Porque se eu continuo no governo, ou eu continuo na liderança do governo nessa ocasião, as pessoas, a primeira coisa que dizem é o vereador está fazendo corpo mole, para ele está muito bom. A gente é quem está aqui daquele jeito. Então é preciso a gente dar demonstração disso. Fazer essa demonstração, fazer um gesto concreto de perder também. De perder, se perde espaços. Mas a gente não pode perder a dignidade. Essa dignidade eu não vou perder, a minha característica eu não vou perder, de ser solidário às pessoas que são ligadas a mim, que me acompanham, como a Edilene, que me acompanha a várias eleições, como Socorro Lima, que me acompanha a várias eleições. Essas pessoas tinham que estar cumprindo com seu papel, trabalhando e na gestão. Ou no mínimo um dia, chamar e dizer, não pode ficar por isso. Então vamos ver um outro local para a gente relocar, vamos botar em outro espaço, vamos botar em outra função. Espaço é que não falta para poder atender a necessidade da população. Então eu quero agradecer a atenção de todos, deixar claro essa minha posição. É um gesto em solidariedade a todas essas pessoas que eu li o nome deles. E tive com o governo,
quando comuniquei dessa decisão nossa. Espero que o governo reveja essa situação dessas pessoas e estarei no governo até enquanto for possível. Quando não for possível, eu também não tenho nenhuma dificuldade de sair do governo. Nenhuma dificuldade. Porque eu prefiro estar com a minha consciência tranquila, dormindo à noite, tranquilo, de cabeça erguida para os meus, porque são esses que me elegem, são esses que vão para a rua para poder trabalhar. Faço votos que o prefeito Wellington reencontre a gestão, que o prefeito Wellington possa fazer as mudanças que ele entender necessária, o que eu puder ajudar o governo, enquanto estarei aqui como simples vereador, sem liderança do governo. Se eu for chamado para dar alguma opinião, para dar alguma sugestão, para melhorar a gestão e melhorar Arco Verde, estou pronto para isso. Aí eu quero agradecer a atenção de todos, me coloco à disposição de cada um. Veja aqui Olavo Bandeira aqui presente, inclusive deixei o recado, Olavo, da outra sessão aqui, de que você está à disposição para esclarecer qualquer quesito com relação à questão de medicamentos no município, porque há uma demanda disso. E eu sugeri, né, que você pudesse vir e tirar a dúvida de cada vereador. Também, presidente, não sei se o senhor foi comunicado, mas temos aqui o grupo de fibromialgia, alguns integrantes aqui presentes, eu queria que se identificassem, por gentileza, pelo menos levantando a mão. E esse grupo também deseja fazer uso da tribuna livre, na noite de hoje, para abordar o assunto do grupo. Nós aprovamos uma lei aqui, e quando essa lei foi apresentada com o doutor Rodrigo, eu até dizia, eu espero a gente não estar votando apenas mais uma letra da lei, uma letra morta da lei. Eu quero dizer ao grupo de fibromialgia, que o que precisar de mim para essa lei ser cumprida, vocês contam comigo. Destinei emendas impositivas minhas para esse projeto, que é um projeto importante, que é da fisioterapia aquática. Eu pude dar minha parcela de contribuição a isso. Podemos aprovar essa lei e ser lei vigente. Precisamos cobrar que essa lei efetivamente seja cumprida para um atendimento prioritário desses pacientes. Principalmente, ser tirada, confeccionada a carteira do grupo, a carteira dos pacientes, para que essa prioridade da lei seja garantida na prática. Porque na lei está bonita, mas a gente quer ver ela mais bonita ainda na prática, no atendimento, no serviço público. Muito obrigado, uma boa noite, me resguardo para o restante dos debates.